ele que é especialista em marketing político, Leandro Groppo. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder novamente. E hoje, por um motivo muito especial, será homenageado na Câmara Municipal, né, Leandro? Conta pra gente esse negócio. Será cidadão baense honorário? Seja bem-vindo. Obrigado, Badaró, mais uma vez. É um prazer estar aqui sempre, não só pela amizade, mas pra gente poder falar sobre algo que eu trabalho e vivo 24 horas, né, meu dia e minha vida. Essa homenagem veio de forma uma surpresa para mim e por isso eu fiz questão de estar aqui para participar. O vereador Leque, né? O Leque. Que está me homenageando aí com a cidadania honorária de Ubá. E eu tô até falando, pessoal, que era o título que me faltava, ainda mais depois do título do Fluminense na Libertadores. Então, você tá mentindo com esse título do Fluminense, né? Agora sofreram muito tempo, né? Rapaz, eu fui lá e eu tive lá em 2008. É mesmo? Naquela final contra a LDU, perdemos nos pênaltis, então era algo que estava engasgado na nossa garganta, fazia 15 anos. E eu vi o pessoal e eu, inclusive, chorando desde o início do jogo. Era algo que você foi nessa final, Maracanã? Foi, lógico. Legal, aproveitou, né? Eu tava, inclusive, em Santa Catarina, peguei um avião sábado de manhã, pra chegar lá, ainda tive o prazer de levar meu pai junto comigo. Ah, que legal. Ele que me levou no título, meu primeiro, que eu vi ao vivo, de 95, do gol de barriga. Do ele Renato me levou, então nessa vez eu fiz questão de levar ele até como uma homenagem. Ah, que bacana, a cara. ele, então esse título do Fluminense foi muito... Eu sou flamenguista, mas eu reconheço, esse título do Fluminense trouxe uma emoção muito legal para muita gente. São várias histórias, Iguaçu, que a gente tem assim, de pessoas vivendo esse momento de uma forma muito especial. E um título de Libertadores, cara, não é fácil. É difícil demais ganhar uma Libertadores. E o Fluminense ganhou com toda maestria, né? Foi. Aqui, agora, semana que vem vai ter esse Mundial aí. Eu conversei com alguns tricolores tradicionais, eles falam: tá muito difícil, é bem difícil e tal. Os caras estão bem pé no chão, assim. Mas se tratando de Diniz, esse cara tem ele é bem predestinado para ele causar uma surpresa lá. Não custa nada também, né, Leandro? Mas eu até tô falando o seguinte, assim, isso vai ficar registrado e gravado, né? O Fluminense é franco atirador, diferente do nosso rival, o time que você torce. Quando chegou lá com a banca total, né, de que tinha o melhor do mundo. Fica provocando. E tudo mais, e chegou e perdeu, e foi uma derrota que Flamengo foi impactante pro Fluminense. Não, o Fluminense é franco atirador, a gente sabe, inclusive, que na primeira fase pega um time que é da Arábia, do Egito, ainda vai ter esse jogo. Uma seleção. Não são mais aqueles times que ganharam lá atrás do Atlético, o time do Marrocos ganhou do Atlético, um outro time ganhou do Inter, que aí sim era um vexame. Hoje não, o time que o Fluminense vai enfrentar provavelmente tem o Benzema, tem o Kanté, o goleiro é aquele Marcelo Groen, que foi da seleção, que jogou no Grêmio. Então, um time... Então, assim, o Fluminense é franco atirador. Agora, se deixar chegar... O Diniz, você vê que o Diniz, eu tava até escutando uma análise interessante que o Diniz, os times do Brasil que enfrentam o Fluminense já tem alguma dificuldade, que estão ali todo dia acompanhando, imagina esses de longe. Então a gente tá acreditando nisso, mas se não for vencedor também, o título da Libertadores já valeu. Já tá no lucro, meu amigo. Nossa senhora. Aqui, ele fala assim, esse ano foi um ano de muito vexame pro Botafogo. Não foi, não. O vexame foi pro Flamengo. O Flamengo ganhou nada com o time milionário. Eu sou flamenguista, mas reconheço. Fizeram uma covardia com o Dorival logo no começo. Aqui parece que virou uma maldição. O time não conseguiu se achar e foi um vexame atrás do outro. Bom pro Fluminense. Foi campeão da Libertadores. Da Guanabara, do Campeonato Carioca. O Flamengo perdeu pro Olímpia. E isso favoreceu também a passada do Fluminense. Bom pro São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Bom pro Palmeiras. Ganhou mais um brasileiro que estava na mão do Flamengo, que perdeu pro Grêmio, pro Santos. Ou seja, mas vamos sair do assunto de futebol, que esse aí já deu, só ano que vem. Mas assim como o futebol, de tempos em tempos a eleição tá aí batendo na porta, né, Leandro? É a sua grande especialidade, né? Esse ano é um ano mais paradão, mas ano que vem, pauleira, né? Muito trabalho pela frente, né? Paradão mais ou menos, né? Assim, eu trabalho campanha e mandato. Sim. Então, atuo com o governador, né? Atuo com outras pessoas, prefeitos, enfim, que estão atualmente no mandato. E o mandato é gestão de crise todo dia. Né? Ontem mesmo a gente estava aí com a questão da votação do plano de recuperação econômica e tudo mais. Então isso todo dia você tem alguma demanda ali. Mas a pauleira do ano eleitoral lógico diferente, que não tem, né? comparação. E também fora da eleição em si, eu faço um trabalho de diagnóstico eleitoral que é já avisando a próxima campanha. Então, por exemplo, esse trabalho para a eleição de 2024...
que em outubro de 2024 eu comecei a fazer ele. O primeiro diagnóstico que eu fiz de cidade para a eleição de 2024, eu fiz em dezembro de 2022. Olha só. Então, assim, é um trabalho que a gente já avalia desde o quanto antes, né, o ideal, para o candidato ali ter tempo de colocar, seja ele o então da situação, o prefeito, enfim, mais ainda quando é oposição, para ele saber o que ele tem que fazer no período até a eleição. E a antecipação desse trabalho é fundamental para ele ter tempo de ter um planejamento, porque senão é o que acontece aí na maioria das vezes, é o candidato de última hora e acha que a campanha ou a comunicação vai resolver, e muitas vezes não é. Verdade. É aqueles caras que acham assim, não, eu tô mal agora, mas na hora que colocar o nome, vocês vão ver. Depois quebra a cara, rasga dinheiro, é complicado demais, né? Cara é a derrota. Nossa, cara é derrota, exatamente. Porque a partir do momento que se dispôs a entrar, entra pra valer, pra fazer o negócio direitinho. E não a gente tá falando de caro no sentido de, às vezes, pensam só no recurso financeiro, mas não é o nome da pessoa. É o nome, é o tempo, às vezes é uma pessoa que está à frente hoje de uma empresa ou algum outro tipo de empreendimento que deixa aquilo ali por um tempo e quando vai voltar, e aí entrou numa barca que se mostrou furada e quando vai voltar, ele perdeu na política e perdeu até na atividade comercial dele. É, muito sério. Então, se a pessoa não olha realmente qual é a viabilidade de uma candidatura e o que fazer para aumentar a eficiência, inclusive do tempo dele, às vezes ele sai menor do que entrou, que é o grande problema de campanhas aí, e menor até no nome. Né? Fulano, nossa, aquele que não sei o quê. Fica marcado, né? Às vezes o cara é vitorioso profissionalmente, mas fica com aquele carimbo de derrotado e que é ruim, né? E de novo, não é só uma derrota na eleição, é normal, né? Tem menos ganhadores do que perdedores. Os perdedores são a maioria, inclusive, porque só um ganha quando é campanha de executivo. Mas o problema é quando sai menor do que entrou. Né? A pessoa às vezes tem um nome, é bem falado na cidade e tudo mais, e às vezes faz uma campanha que se mostrou... Vou te dar um exemplo aqui perto de Ubá. Né? Juiz de Fora, em 2020, tinha um grande empresário que foi candidato a prefeito e começou a falar umas coisas lá totalmente infundadas, acabou perdendo a eleição no segundo turno, uma eleição que estava relativamente fácil para ele. Na mão aquela eleição. Perdeu e saiu muito menor do que entrou, a ponto de o que se fala que nem candidato na próxima vai ser. Olha só. E Juiz de Fora... Precisa. Nossa, te falar, não é fácil não. Leandro, mas saindo um pouco do assunto da política, mas trazendo aqui para o assunto do Leandro, ligações com o Ubá. Muita gente não sabe, mas você tem raízes profundas aqui com o Ubá, né? Família aqui em Ubá. Explica pra gente, né? Sua relação, você é neto do Santim Barreto e tem gente que não sabe disso, né? Por isso você está recebendo esse título também. E o vereador, o Leque, lá da Colônia, que sempre falou comigo que admira o seu trabalho, quando você vinha aqui, ele falava, Badaró, eu gosto desse cara, eu acho ele legal, acho que ele é bacana e tal. E falou comigo, tô pensando em homenagear o Leandro Broco, o que você acha? Falei, eu sou suspeito a falar que sou amigo dele, Leque, mas mete bronca. E assim ele fez esse convite, você será homenageado hoje com esse título. O que significa esse título para você e o que significa o município de Ubá especificamente para você? Badaró, primeiro eu agradeço novamente ao vereador Leque, né, pela lembrança, pela homenagem, pela oportunidade. E assim, a minha história começa em Ubá, apesar de não ter nascido aqui, né? Eu nasci em Salvador, sou baiano de nascimento. Mas meu pai e minha mãe, a família é daqui, né? Então meu pai é o Luciano Grupo, filho também Luciano e da Maria Póvoa, que morava aqui perto da prefeitura. Sim. E pelo lado de mãe, da Lavínia, filha do Santim Barreto, da Angelina Seno, que ainda é viva. Sim. Então, assim, desde muito pequeno eu sempre convivi em Ubá. Eu já morei em 8 cidades, né? Aqui eu morei mais tempo. Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, que eu morei mais tempo foi Brasília, onde eu fiquei 9 anos. Caramba. Até mesmo agora eu estou em Belo Horizonte, mas estou para mudar já de novo. Então, mas durante todas as cidades que eu morei, seja na época ainda com meus pais, ou depois em nível de estudo ou profissional, a única cidade que eu sempre voltei foi Ubá, pela ligação familiar e às vezes até para passar férias, enfim.
E a ligação, e o que me trouxe até aqui hoje, inclusive, foi meu avô, né? Que eu tinha muita proximidade com ele, como o neto mais velho aí. Eu sempre tive do lado dele, desde muito pequeno, ele fazendo as políticas e a caminhada e tudo mais dele. Eu lembro que muito pequeno eu acompanhando ele quando ele foi secretário de saúde do Felipe, e ele fazendo sábado à tarde, indo fazer reunião de comunitária em bairro afastado, eu ia lá com ele, ficava assistindo e vinha pra cá em época de campanha e fazia pra ele. Inclusive, uma grande questão minha, que ele foi depois candidato a vereador, e infelizmente naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas era algo que ainda me pega se eu pudesse, né? Mas a vida é isso aí. Se eu pudesse naquele momento saber o que eu sei hoje para poder auxiliá-lo, mas infelizmente não houve tempo. Mas então eu cheguei na política pelos braços dele, por conta dele, né? Que depois me auxiliou no conhecimento em relação ao ex-vice-presidente Zé Alencar, que foi outro também que me estendeu a mão no primeiro momento, e eu sou muito grato, evidente, e aprendi metade com meu avô e metade com o Zé Alencar, que me levou para Brasília. Fui assessor dele durante 7 anos. Depois fiz um concurso público no Ministério da Integração, fiquei 2 anos como servidor público, mas também foi bom para eu ver que o serviço público como servidor não é a minha praia. Eu tenho uma cabeça mais empreendedora. Você é bicho solto. Empreendedor, não consigo ficar ali num negócio que eu me sentia paralisado e preso. E daí então eu já, muito afeito à política e sempre gostar e participar das campanhas, inclusive do Zé Alencar, do Lula, enfim. Me dediquei à área, fui estudar, fui para fora do Brasil, fiz cursinho em Washington, e aí eu sou economista, depois fui fazer jornalismo, fiz mestrado no UNB em política pública, fiz uma pós-graduação em gestão pública na Escola do Governo lá federal. Depois fiz outro mestrado em comunicação e estudos sociais na Federal de Uberlândia. E aí a carreira deslanchou e, graças a Deus, com muito sucesso e muita dedicação, né? Assim, outro dia eu estava vendo umas fotos minhas mais antigas, que eu fui participar de uma palestra, e o pessoal usou uma foto minha de quando eu morava em Brasília. Aí vieram para mim e falaram: mas quantos anos você tinha? Uns 15? Falei: não, só as campanhas que demoram, que levam aí 45 dias, 60 dias. Ela toma da gente 2 anos, 3 anos de vida, tamanha dedicação e esforço que eu faço, né, nos meus trabalhos, mas isso se reflete também depois no resultado. É assim que eu lido aí com... Gente, vocês terem ideia, há uns 10 anos, pelo menos, a gente tinha aqui ainda o jornal Folha do Povo. Eu era editor do jornal Folha do Povo e o Leandro era colunista do Folha do Povo. Já mandava textos incríveis, que hoje em dia, se compilados, daria um livro excelente de dicas de marketing que são valiosas até hoje. Tem gente que fala: rapaz, aqueles textos do Leandro são excelentes e servem de base. E tem gente que desde aquela época, você deixando ali até bem mastigadinho, tem gente que não aprende, né, Leandro, a colocar em prática realmente. Porque na hora de uma campanha, por exemplo, fala muito o achismo, né? E o cara acha... E há 10 anos não tinha essa força de redes sociais que tem hoje. Hoje o cara acha que bate a mão aqui no celular, descobriu a pólvora e acha que sabe tudo e dispensa o profissional e quer resolver por conta dele. E depois, conforme eu estava dizendo, caro é perder, né? Então, assim, de lá para cá muita coisa mudou, mas a gente vê esse empenho seu em estar sempre estudando, e você não para, né? Tem eleição no Paraguai, você vai lá, tá vendo como é que é. Eu imagino que essa eleição da Argentina você acompanhou de perto para saber os desdobramentos. Aliás, que eleição bacana essa da Argentina, né? Vale a pena como um case interessante também, né? Foi, só para falar essa questão de rede social, você vê a importância do momento desse nosso aqui, por exemplo. Eu, depois da última vez, que se eu não me engano, foi há uns 6 meses atrás, a quantidade de gente que posta em rede social hoje em dia a foto e me marca, né? A entrevista que eu dei aqui há 6 meses atrás. Então você vê a importância desses momentos que às vezes a gente está no bate-papo aqui como amigo que nós somos há muito tempo já, mas o que a gente está falando serve de referência para outras pessoas no Brasil inteiro, né? Com a rede social, com o YouTube aí, que fica depois disponível, inclusive no canal da rádio. Isso facilita. Realmente eu vou atrás de informação. Tive agora, mais recente, inclusive eu tive na Itália, fui fazer um passeio, né, para conhecer, e acabou que eu achei lá uma palestra de um autor de um livro que estava falando sobre a direita no mundo. Sim. E a direita, esse movimento de direita começou mesmo antes do Trump,
começou em grande verdade como a gente está vendo hoje o reflexo no movimento 5 Estrelas na Itália, de onde surgiu depois o Silvio Berlusconi como primeiro-ministro, e um autor estava fazendo esse estudo do que é hoje essa direita em nível de mudança na verdade não foi a rede social que mudou a política, foi a rede social mudou a economia, e essa economia que está mudando a política. Então o cara está fazendo esse estudo. Então eu estava lá passeando e fui atrás desse conhecimento. Sim. Trouxe um livro italiano que eu não sei nem ler, né? Minha irmã sabe, eu pedi para ela depois para comprar para mim, e vou usar um Google Translate, mas vou ler um livro lá de 400 páginas, porque eu achei assim, a palestra do cara, ele falou em inglês, aí eu entendo um pouquinho mais, mas é o que é hoje. Então eu vou atrás de conhecimento. Tive na eleição de 2019 na Argentina, lá atrás, quando o Alberto Fernandes ganhou do Macri. Que, inclusive eu tenho até, você falando artigo aí, antigamente eu tinha um pouco mais de tempo de escrever, tentava escrever um por mês, que era nessa fase do jornal e tal. Hoje eu tento 1 ou 2 por ano, que é o que me sobra tempo. Mas em 2019 eu tive lá, por exemplo, e eu lembro que o PT usou isso em nível nacional, que já estava fora da presidência da República, e quando o Alberto Fernandes ganhou lá do Macri em 2019, eles falaram: ventos da esquerda estão soprando na América do Sul. E eu que estava lá acompanhando e estudando, falei que não tinha nada a ver, era a economia que estava mostrando que o Macri não conseguiu fazer, afundou ainda mais a economia da Argentina, e o Alberto Fernandes, naquele momento, que era de esquerda, representava ali o kirchnerismo, só que não tinha nada a ver com o que o PT estava querendo vender. Dessa vez agora, em relação à campanha do Milei, eu tive, coincidentemente, ou não, eu tive lá para participar de um congresso mundial de comunicação política que ocorre a cada 2, 3 anos na Argentina, e tive lá em novembro do ano passado. Então, em novembro do ano passado, eles já falavam do Milei. Eu fiquei lá também, eu gosto muito, vou sempre na Argentina, porque lá é um lugar que se escreve muito sobre comunicação, política e eleição. E já se falava sobre o Milei e o que ele representava. Só que naquele momento ele ainda era uma surpresa, né? Ele ainda era assim, uma coisa que as pessoas achavam que ele não ia ter partido, que ele não ia ter espaço, e o que realmente aconteceu, ele teve que montar um partido dele. Então, assim, a eleição do Milei, eu falei de 2019 em relação ao PT, para falar que a eleição do Milei não é o Bolsonaro. É a mesma coisa de 2019 em relação ao PT. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem a ver. São realidades distintas. Não, tem a ver, são conjunturas completamente distintas. O que se refere o Milei de agora é o Bolsonaro de 2018 no sentimento antipolítica. Certo. Isso sim. Mas lá, para você ter ideia, o debate moral, que é um dos polos principais do que o bolsonarismo defende e atua no nível de comunicação, lá é zero, nenhum. É somente a economia. A economia, você está num país que tem uma inflação lá de 100 e tantos %, ao ano, coisa assim louca, né? Que calhamaço de dinheiro para comprar um livro, as coisas que, graças a Deus, no Brasil, desde a década de 90, com plano real, a gente não tem mais. Então, é economia. É economia. E ele, o economista, ele era o melhor naquela imagem daquele momento. Verdade. Então, a campanha do Milei foi dentro disso aí. Diferente do que estão tentando fazer. Que é o Bolsonaro, tá vendo? Foi lá e vai ser aqui. O Milei, eu percebo que ele é mais pragmático. Então ele criou aquele personagem, ele precisava ser percebido, chegar no inconsciente da galera, chegou. E aí, com aquele personagem, ele ganhou. Assim que ganhou, ele já ele é mais pragmático, ele joga mais o jogo, apesar de que vai ter muita dificuldade também, a gente sabe, mas o Bolsonaro é mais fanfarrão na prática, então não é tão pragmático, é onde ele dançou também aí, a gente imagina, porque Bolsonaro podia estar com uma reeleição muito tranquila, cara, e ele mesmo foi, como os caras costumam dizer, se tem uma casca de banana lá do outro lado da rua, ele atravessa para escorregar lá do lado de lá, ele arrumou confusões desnecessárias que talvez poderiam ter facilitado uma reeleição dele, né? E nisso aí ressuscitou essa turma toda, Lula, tá todo mundo nadando de braçada agora, que o Bolsonaro colocou o país no colo dessa turma quando não, de certa forma, conseguiu segurar. Porque quando o cara, você esteve muito perto do poder, você andava com o Zé Alencar, você era assessor dele, via de perto. Quando o cara tá no poder, ele é blindado, né, Leandro? E acaba que ele costuma, e só maluco do lado falando doideira, às vezes ele embarca numa espiral de doideira ali e que não consegue depois aterrissar direito mais. Eu imagino que um pouco aconteceu com o Bolsonaro, que é um cara inteligentíssimo também, e de passagem, não é bobo, mas ficou muito radical falando pro grupo, falando pro quintal, esqueceu um pouco de pensar o Brasil como um todo e aí perdeu força demais, né?
É fácil a gente falar depois que aconteceu, né? Mas, inclusive, eu acabei de chegar de Brasília, tive lá para participar de reuniões e aproveitei para participar do lançamento de um livro de um colega, dono do Instituto de Pesquisa Quest, que é o Felipe Nunes. Escreveu um livro junto com o Trauman, que foi, inclusive, porta-voz da Dilma na época dela como presidente, que chama Biografia do Abismo. Que eles estão... Depois eu vou até te conseguir um exemplar. Pensei nisso depois que eu vim, você me desculpa. Sim. Mas é muito interessante, que eles estão analisando exatamente como aconteceu 2022 e de uma ótica, assim, muito fora da paixão, entendeu? Uma análise muito interessante. Muito interessante, estou gostando muito do livro. Importante. E o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele, como a gente falou em relação ao Milei lá, em 2018 ele encampou. Eleição, na verdade, eu que sou economista também, falo, eleição é oferta e demanda. Você tem uma demanda, qual é a oferta? Então você tem que analisar, né, quando a gente está numa campanha, a sua oferta do seu candidato e a oferta dos demais, que é o famoso Brasil lá de 50, e aí, você combinou com os russos que nós vamos driblar assim? Então você tem que analisar a sua e dos demais. Naquele momento, a demanda era do antipolítico, alguém fora do sistema, etc, etc. E a oferta que tinha mais próxima disso era o Bolsonaro, apesar de ser 5 ou 7 vezes, não lembro, 5 vezes deputado. Então, ele não era o antissistema, mas não tinha nenhum outro minimamente que falasse diferente disso. Então ele era a melhor oferta dentro daquele cenário do que demandava. E desde então, e aí eu volto lá no que eu falei da Itália, do movimento 5 estrelas, Trump, etc., ele praticou uma estratégia de comunicação diferente do que você está falando que o Milei está indo num caminho que a gente tem visto, né? Nós estamos falando aqui final de 2023, então não sabe nem como é que vai ser ano que vem. Mas o Bolsonaro, em 2019, adotou uma estratégia que era diferente de qualquer outro presidente. Ou até de quem chegasse ao executivo, seja governo, prefeito, enfim. Que é o quê? Ele levava no extremo para ganhar a eleição e depois vinha caminhando para o centro, já desde a campanha, depois mais ainda no governo, para ele tentar abarcar mais apoiadores e ter, vamos lá, num cenário de reeleição, a reeleição mais facilitada. O que o Bolsonaro fez foi o que o Trump fez nos Estados Unidos. Só que a diferença é que lá são 2 partidos, ou você está no A ou no B, republicano ou democrata. Então não tem para onde fugir. Diferente no Brasil, você tem hoje mais de 30 partidos e candidaturas a presidente com algum nível muito maior, né, de possibilidades. E ele continuou num discurso de segmentação radical. Isso dá um resultado, que nós estamos falando de 2 figuras aí que na história recente do Brasil, aliás, desde Getúlio Vargas, você não tinha 2 pessoas com a imagem que Lula e Bolsonaro têm. São líderes carismáticos populistas, em sinais diversos. Né? Um de esquerda, direita, se é que a gente pode usar esse conceito hoje, mas um defende uma classe que, para você ter ideia, a gente tem pesquisas aí recentes que mostram que o eleitorado do Lula, 1/3, até um pouco mais, é de classe D e E. Quem que é essa pessoa? É a pessoa que depende diretamente do Estado. É a pessoa que não paga plano de saúde, que não tem acesso a outro veículo de locomoção se não for o transporte público, que se precisar de uma ambulância ou de levar no hospital, é só a ambulância. Ele não tem sequer um parente, às vezes, que tenha um carro para levar ele. Então, é quem realmente precisa do serviço público. E essa pessoa, o PT conseguiu, ao longo do tempo e nos mandatos, especialmente do Lula, chegar com benefício. Então, assim, quando falar o Nordeste vota no PT porque são iletrados, não é. É porque no Nordeste hoje, no Brasil, se você for ver a faixa de segmentação, é onde mais tem a classe D e E. Certo. Então, é por isso que o Nordeste vê benefício no que o PT coloca. É por isso. Não é porque são... eu posso falar que eu nasci em Salvador, sou nordestino. Nordestino não é burro, não. Pelo contrário, ele é muito inteligente. Com certeza. Porque ele enxerga realmente quem traz benefício para ele, dentro do que ele vê da vida dele. E no lado do bolsonarismo, o que ele fez foi ir para um discurso, que é esse que a gente tem como direita, onde a mesma parcela de segmentação ali dos 30% do eleitorado do Bolsonaro, e eu estou falando aqui, não é achismo, não é pesquisa. Sim. É um eleitor que a gente chama de cristão conservador. Esse cristão conservador, ele que em sua maioria é evangélico, mas tem outros que não, que tem esses valores, mas não professam sequer a religião. Ele tem como valor a defesa da família, da segurança e da hierarquia.
Entendeu? Esse eleitor, ele entende que a hierarquia está sendo quebrada, especialmente pelo PT. Hierarquia com a família, com os pais, com os professores, com os policiais. Esse eleitor aqui é o antipetismo. Então o Bolsonaro conseguiu encampar esse discurso. E aí quando ele assume em 2019, ao invés dele tentar ganhar novos eleitores aqui, inclusive a quem não votou nele, não, ele engaja e traz discursos que ainda mais fomentassem esse eleitor aqui, para que ele não perdesse. E tanto é verdade isso, que no auge da pandemia, com tudo que estava acontecendo, no auge dos ataques que os veículos de comunicação, em especial o sistema maior de comunicação do país, fez contra ele ao longo de anos, ele não perdeu esse percentual aqui em torno de 30% do eleitorado. Por quê? Porque esse pessoal se sentia aqui dentro de uma identidade, e é isso que esse livro do Nunes e do Trauma fala muito bem. Eles criaram uma identidade aqui que foge da política, a ponto de a gente estar falando em futebol, se tornam torcedores, né? Torcedor é assim, você torce aí pro time que é o arquirrival do meu, que eu não falo o nome, mas independente do que foi o resultado do ano passado, desse ano, aliás, no ano que vem eu aposto que se chegar no Campeonato Carioca e ganhar de 5-0 do Bangu, você fala, agora vai. Então, esse pessoal do bolsonarismo e do lulismo, que está aí na parcela de 30% no total de cada um, eles são torcedores, que independente do que aconteça, amanhã eles estão lá defendendo de novo o seu time, entendeu? Então são populistas, no bom sentido da palavra, que souberam utilizar isso muito bem, e é por isso que o Bolsonaro, mesmo inelegível, né, a gente não sabe o que vai acontecer aí, mas esse bolsonarismo não vai terminar tão cedo, não vai terminar mesmo se ele não tiver na próxima eleição de 2026 e etc. Já não é só a pessoa, já virou uma ideologia mesmo, né? Agora, 30% de Bolsonaro, 30% ou 30 e poucos por cento de Lula, sobra aí uns 40%. Eles são do Zema? Tomara, né? O Zema vai comer pelas beiradas na eleição que vem? Você acha que faz diferença? Você acha que Lula volta como candidato? Nem que seja ali escorado por estacas assim, ó, pra parar em pé, pra ver se consegue. Apesar de que ele tá ficando cada vez mais jovem, mais forte. Poder dá uma força pro cara, né? Lula tava se arrastando, agora já tá dando até pra entender a voz dele. Ele tava conversando igual o Murrah do Thundercats, agora tá dando pra entender a voz dele. O poder dá essa força, né, Leandro? Não, o poder rejuvenesce, ou se rejuvenesce. Não, o Lula tava engasopado, né? Parecia que esse carro que não pega, e tá começando, não sei se ele tá fazendo fono, alguma coisa, umas plásticas que ele andou fazendo, né? Mas é uma pessoa que vai demorar, eu acredito, apesar das teorias aí de conspiração de que ele tá doente, não sei o que, eu não acredito nessas coisas, não. Tá bombando na pista mesmo. Bom, em relação ao governador Zema, o que a gente vê, assim, ele é uma pessoa que todo mundo me pergunta, né, por eu trabalhar, ter feito as duas campanhas e estar com ele ainda hoje, trabalhando, ele é uma pessoa que é sui generis, eu que tenho 20 anos desse mercado aí de política, de trabalho, já trabalhei inclusive através dos Alencar com o próprio Lula. Ele é uma pessoa sui generis, não é uma pessoa que pensa no poder, quem que ele vai eleger para prefeito da cidade tal, porque ele precisa ter o... Ele não liga para isso, ele quer resolver os problemas. Ele é assim, sui generis no sentido de, você imagina um governador, normalmente, primeira coisa que ele quer numa eleição seguinte de prefeito é fazer o prefeito da capital. Quem que é o candidato do governador vamos dizer, Belo Horizonte, ou o governador no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, enfim, dos outros estados. E ele não se preocupa com isso, ele quer que resolva, sabe? Ele quer resolver os problemas que o Estado tem, e se terminar o mandato e ele vê que não é aquilo ali, ele cumpriu, ele vai embora para casa, vai embora para Araxá, viver a vida dele tranquilo, pensando, fiz o que eu podia fazer. Né? Então, assim, mas, por outro lado, tem outras pessoas que enxergam justamente esse perfil como algo muito positivo, que não é alguém, aí eu vou te colocar o cenário inverso, não é alguém como foi o João Dória, que sentou na cadeira de prefeito de São Paulo já pensando na candidatura a presidente, virou governador de São Paulo, aí que falou, eu vou ser presidente do Brasil, e se acabou dentro disso, porque foi a mão pela... Um que saiu menor do que entrou, né? Foi ali a mão pelas pernas, como é que fala? Esqueci, você trocou a... Né? Foi pelas mãos. O pé pelas mãos, desculpa. E tropeçou no próprio egocentrismo dele e se perdeu.
O Zema é completamente o inverso. Ele, quando ele fala que não quero ser candidato, é a mais pura realidade. Né? É lógico que quem está do lado de cá enxergando isso, enxergando o cenário que o Brasil tem, enxergando a oferta e a demanda do que a gente vê que vai acontecer em 2026, sem Bolsonaro, sem outra figura. O Tarcísio, né, governador de São Paulo, que é uma outra pessoa que, a princípio, forte, tem muita força, né? São Paulo é o maior estado, tanto em nível de arrecadação quanto em nível de eleitorado, mas é um candidato que muito viável para ser reeleito em São Paulo. E São Paulo é um estado, ao contrário de Minas Gerais, que tem recursos, tem dinheiro. Se ele quiser fazer uma nova rodovia, ele bota lá e faz em um ano, diferente de Minas, que está quebrado pelos governos passados, que a dificuldade é aí, mais do que nunca, a necessidade de um gestor, alguém que tenha conhecimento de gestão, para fazer. O que é fazer gestão? É fazer mais com menos, né? E São Paulo tudo indica que o Tarcísio vai para a reeleição, porque ele, a princípio, teria uma reeleição muito já encaminhada. Caminhando para dar certo. Então não tem por que ele sair para uma candidatura presidencial, ainda mais se for contra o Lula. Você imagina um populista com a imagem que tem, com os votos que vai garantir, independente do que faz, dentro daquele cenário que eu falei, e vai chegar em 2026 com força, independente de quem seja o adversário que aconteça. E nesse trajeto pode ser que a conjuntura favoreça em relação ao Zema para que ele possa ser um candidato. E assim espero e torço. Que bacana, sensacional. Ô, gente, vocês acham que o vereador Leque mandou bem em homenagear o Leandro com o título de cidadão honorário, hein? Depois dessa aula que ele deu aqui, esse amor que ele tem por Urubá, que a gente já sabe que sempre passando por aqui. Ô, Leque, vou te contar uma coisa, você é demais, viu? Você teve a sacada genial e realmente tá muito bem entregue esse título, assim como os demais vereadores também homenageando várias personalidades hoje a partir das 7 da noite, né? Acho que é 7 horas. Às 7 horas na Câmara Municipal de Ubá haverá essa solenidade de homenagem, né, ao título de cidadão honorário ubaense, o Leandro Groppo recebendo esse título. Fico muito feliz, viu, Leandro, desse reconhecimento aqui em Ubá pelo seu trabalho, e pra gente é um motivo de muito orgulho ter você, que a gente considera um ubaense de coração, e ter, assim, essa raiz aqui brilhando por aí como você tem brilhado. Eu tenho certeza que o céu limite tá só no começo, tem muito mais por vir. Deus quiser. Eu tenho 2 minutinhos só pra contar uma historinha. Sim, rapidinho. Falar de Ubá. O Zé Alencar contava que uma vez ele foi na China e tinha lá uma lista dos países com o DDD na época, né? Que precisava disso para telefonar. E aí quando tinha Brasil, tinha lá, se eu não me engano, ele falava Brasília, São Paulo e uma outra cidade, Rio de Janeiro. E aí ele foi e escreveu assim, DDD 5532, Ubá. E aí diz que ele voltou alguns meses depois, ou anos depois, e alguém mostrou pra ele e falou: rapaz, olha aqui, tá aparecendo São Paulo, Brasília, Rio e Ubá. Ele falou: tá certo, são as principais cidades do país. Maravilha. Então eu compactuo com ele desse pensamento e agradeço mais uma vez o vereador Leque, te agradeço de novo pela oportunidade, pela nossa amizade, sempre que possível eu tô aí à disposição. Maravilha, sempre é uma alegria, um prazer receber. Gente, dá vontade de bater papo até de noite, a gente aprende muito com esse cara aqui, viu? Sempre muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, amanhã você tem os destaques da semana e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Pera aí, tem que falar o resultado do sorteio antes de ir embora. Exatamente. Quem vai levar ingresso pro Skate Rock é Vinícius Carlos Strutter, da Cibrace. Vinícius Carlos Strutter, da Cibrace, vai levar o par de ingressos. E quem vai levar a Cachaça Guaraciaba é a Lúcia Aparecida. Lúcia Aparecida, pode pegar sua Cachaça Guaraciaba aqui. Vou dar uma Cachaça Guaraciaba pro Leandro Groppo também pra ele levar. Ela é boa demais. Vou ficando por aqui. Amanhã, então, destaque da semana, segunda-feira, a gente tá de volta. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa.